versículos de 1 a 8, para uma breve meditação. Enquanto os irmãos também que estão com Bíblia estão abrindo, eu diria a vocês também, quero recomendar uma mensagem que nós publicamos na internet, uma mensagem sobre Lamentações 3:21, quero trazer à memória como pode da esperança, uma mensagem que de fato tem tocado no coração de muitas pessoas que a têm assistido. Então quero recomendar que vocês reservem um tempo para ouvir aquela mensagem que eu tenho certeza que trará muita esperança para o seu ano de 2022. Então, leamos a palavra de Deus quando o texto sagrado, em Lucas, capítulo de número 18, versículos de 1 a 8, nos dizem assim, os versículos bíblicos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em perdoar? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta passagem bíblica, pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos direcione, Pai, a explaná-la. Queremos também te agradecer por tudo que já aconteceu aqui, Pai, pelos louvores, orações, Pai, pelos queridos ofertas e dízimos, enfim, Pai, tudo aquilo que o Senhor recebeu nesta manhã, e agora nós queremos também ouvir a Tua voz, aprender um pouquinho mais da Tua santa verdade. É assim que nós choramos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, porque nós te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. A parábola do juiz iníquo é o texto que nós estamos hoje apreciando. E eu queria dizer para vocês uma coisa muito interessante aqui. Quando nós olhamos para uma parábola, nós precisamos ter em mente que Jesus quer trazer lições espirituais. Ele traz à cena elementos, personagens do dia a dia das pessoas, mas ele tem como objetivo, para além daquilo que ele vai narrar, trazer uma lição de valor eterno, uma lição espiritual, uma lição de muita importância para a nossa vida. Então, quando nós pensamos o porquê de Jesus falar em parábolas, era justamente com esse objetivo. Era facilitar a compreensão, o entendimento dos seus eleitos, dos seus escolhidos, para verdades importantíssimas. Então, era uma forma de facilitar a compreensão, utilizando, por exemplo, a figura da viúva, que todos conheciam, a realidade da viúva naqueles dias, como também de um juiz, como procedia um juiz e como também, por vezes, a justiça era torcida, algo que não é próprio apenas do nosso tempo, dos nossos dias, do nosso Brasil, mas é algo que sempre aconteceu. Então Jesus fala de coisas reais para trazer uma lição de cunho espiritual. Então o texto vai nos dizer que ele escreve esta parábola, o versículo 1, vai dizer que ele escreve com objetivo, ele fala essa parábola, narra esta parábola com um intuito muito claro. E que intuito era este? Era o intuito de motivar as pessoas, seus filhos, os crentes, a orar sempre e nunca esmorecer. Então o intuito da parábola é claro e explicado logo de início, não precisa se dizer muita coisa a respeito. O que nós temos com muita clareza aqui, que a oração não é apenas um privilégio do cristão.
A oração é um dever de todo cristão. Jesus mesmo diz, quando orares, o que significa dizer que ele pressupunha que todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo é alguém que ora. E se alguém não ora e é crente, precisa acordar para esta realidade, porque é com a oração que nós temos comunhão com Deus, nós colocamos diante dele os nossos pedidos, mas ao mesmo tempo também nós ouvimos a sua voz, nós recebemos dele instrução em nosso coração, em nossa vida, para como agir, para como viver. Então, orar sempre e nunca esmorecer. A oração é um meio de graça para nós sermos abençoados. Deus sabe, por certo, tudo aquilo que cada um de nós precisa, desde aquele que está no último banco até nós que estamos aqui mais à frente, você e eu que estamos aqui à frente. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Ele não carece de informações, mas Ele próprio estabeleceu uma forma que chamamos de meio de graça, para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós possamos receber as suas graças. Então, nós chamamos isso em teologia de meio de graça, mas está plenamente esclarecido em toda a Bíblia. Então, orar a Deus é algo que deve acompanhar a vida de todo aquele que é crente, aquele que crê em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o texto, no versículo de número 2, nós vamos perceber agora a presença do primeiro personagem que o texto conta. O texto vai dizer assim: havia em certa cidade um juiz, ou seja, uma autoridade, alguém que exercia sua jurisdição sobre uma determinada região. E é curioso dizer também que naquele período as pessoas não iam a um prédio para receberem a resposta do juízo a respeito do seu pleito, do seu pedido. O juiz, ele era itinerante, ele ia como se fosse como uma tenda, levando uma tenda, portando uma tenda, e onde ele chegava, ele montava aquela tenda e ali recebia as pessoas para julgá-las. Era assim que acontecia naquele período. E o texto fala que esse juiz, ele não era muito bem aquilo que nós esperaríamos de um juiz. Quando nós pensamos em um juiz, nós pensamos em alguém honesto, alguém correto, alguém equilibrado. Mas o texto nos informa que este juiz, ele era alguém que não temia a Deus. Então a primeira informação que nós temos a respeito do texto é que aquele que julgava nesses dias aqui, nesta cidade, era alguém que não temia a Deus. Ou seja, não tinha compromisso com Deus. E depois o texto diz ainda para nós, veja comigo, diz assim: nem respeitava homem algum. Será que você conhece algum juiz assim? Será que nós conhecemos no Brasil ou no mundo alguma autoridade que seja assim? Alguém que não teme a Deus e não teme ao homem. Então veja que coisa. Não há temor a Deus, nem tampouco há temor ao homem. Alguém completamente destituído de valores caros, nobres, de bons sentimentos. Alguém completamente longe dos propósitos de Deus. E até mesmo alguém que não julgava de acordo com aquilo que se esperaria por respeitar pessoas, por respeitar o ser humano. E aí o texto vai dizer para nós que este homem, ele agia assim. E no versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Algumas coisas importantes nós precisamos dizer agora a respeito do segundo personagem. O primeiro personagem, um juiz iníquo. O segundo personagem da parábola, ele aparece agora, e quem é esse segundo personagem? É uma viúva. E aí, para entendermos perfeitamente esta parábola, algumas coisas nós precisamos falar a respeito das mulheres e também das viúvas. Naqueles dias, as viúvas, embora a lei se referisse a elas com muito carinho, com muito amor, muito cuidado do legislador,
do Antigo Testamento, Moisés, de cuidar das viúvas, daquelas que realmente eram viúvas de verdade e que sofriam, assim como também todos aqueles que estavam sofrendo na sociedade, à margem da sociedade, como, por exemplo, os órfãos também, os peregrinos. A lei contemplava, sim, direitos das viúvas, mas só que na prática não era bem assim. Sabe aquelas coisas que a gente fica meio surpreso? Você vai lá, abre a sua Constituição e lê alguma coisa. E você vai para a internet, vai para a mídia, vai para aquilo que acontece, que está relatado nos jornais, e você vê algo completamente diferente. Ué, a lei diz isso, mas eles estão praticando algo completamente estranho. Como é que pode? O homem comum, nós, não conseguimos entender tais coisas. Essa discrepância entre aquilo que está no texto e aquilo que acontece realmente na prática. E aí, quando eu olho para o texto, eu vejo que havia aqui uma viúva. E a viúva, ela não podia pleitear diretamente os seus direitos. Ela precisaria ter alguém. A mulher, de um modo geral, precisava de um homem para fazer isso. E ela era viúva. Ela não tinha marido. Ela era pobre. Tudo indica, pela situação, que ela era pobre. E que ela estava pleiteando algo no que tange a questão financeira contra um adversário. Então, ela é a figura de alguém completamente fragilizado, impotente diante de uma estrutura corrupta. É isso que acontece aqui. Como pleitear a um juiz mau alguma coisa em seu favor? Alguém que sabidamente só se manifestava, só era favorável se recebesse alguma propina. E ela não tinha como dar. Ela era uma viúva empobrecida. E isso não digo eu apenas, mas outros estudiosos, como por exemplo D.A. Carson, também fala da mesma forma. E aí, meu irmão, minha irmã, ela tem um pedido. E que pedido era esse? Julga a minha causa contra o meu adversário. Então, o seu pedido, ao que tudo indica, é um pedido justo, mas que caiu na mão de um juiz iníquo. É aquelas questões que você fica assim, tomara que caia na mão de outro, não caia na mão daquele, porque se cair na mão daquele, eu sei o que pode acontecer comigo, eu vou perder, eu não vou ganhar. E quando chega no versículo de número 4, o texto vai dizer assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Ele está reconhecendo quem ele era, qual era a sua índole, como era a sua personalidade, sua pessoa, seus valores, quem ele era. Ele está dizendo aqui que ele não respeitava ninguém, mas só que aquela mulher estava o importunando. Aquela mulher não desistia de pleitear o seu direito. E parece que a gente precisa fazer assim, tanto em juízo mesmo, né? Bater na porta lá do juiz, do magistrado, tentar fazer valer o nosso direito, como também, é o que o texto quer dizer, nós precisamos colocar os nossos pedidos não na mão de um Deus iníquo ou de um juiz iníquo, mas o que nós precisamos fazer é colocar os nossos pleitos na mão do Deus que nós acreditamos, que é um Deus justo, amoroso, um Deus que nos ama e que atende às nossas petições. Então aqui, nós precisamos olhar para essas duas figuras. Esse juiz que está representando de uma certa forma Deus na parábola. Só que o juiz era mau e não respeitava homem algum. Ao passo que o Deus a quem nós servimos e recorremos a Ele, Ele é bom e Ele é justo e Ele também ama as suas criaturas. Ele ama seus filhos. Então aqui um contraste. Um contraste. Mas o que nós devemos fazer? Nós precisamos colocar nossas petições insistentemente diante de Deus. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem
cessar. Então, esta parábola, ela nos convida a não desistir de orar a Deus e de apresentar a Ele os nossos pleitos, os nossos pedidos, aquilo que está acontecendo conosco, os nossos anseios. Nós não podemos desistir. Quantas pessoas que por vezes oram durante um tempo, mas daqui a pouco esmorecem na fé e deixam de orar. E aí, por deixar de orar, elas começam a buscar a solução do seu problema meramente através da iniciativa humana, sem cogitar primeiramente em buscar a Deus e colocar diante dele aquilo que deseja, aquilo que precisa, aquilo que necessita. Orar sem esmorecer, orar de forma incessante, é o convite da parábola que está na nossa frente. E eu pergunto a você nesta manhã, você tem desistido de colocar diante de Deus os seus pedidos? Ou você se tornou alguém tão inteligente, tão natural, tão consciente de que você é bom e que você consegue resolver todas as coisas e que não necessita mais de buscar a Deus e pedir a Ele o seu auxílio? Eu prefiro ficar com a postura de buscar a Deus a sua orientação, o seu favor, o seu auxílio, não deixar de em nenhum momento orar a Ele, porque é Ele quem tem a resposta, é Ele quem está no controle de todas as coisas da nossa vida e Ele, por fim, sempre nos atende. Por vezes Deus fala conosco de uma certa forma para esperarmos. Às vezes também Deus nos mostra de forma muito consciente que alguns pedidos que nós temos, eles são até justos, mas não são para nós. Seria um mal se eles viessem a nós como concretos. E também existem alguns pedidos em que o momento adequado ainda não chegou. Se aquela bênção chegar antes da hora prevista por Deus, ela pode ser um grande malefício para nós mesmos. E por conta disso, Deus concede na hora certa. E o texto diz mais para nós, veja comigo aqui, o texto diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa expressão molestar-me, ela aparece de maneira diferente em outras versões. Existem expressões como aborrecer na versão King James. E a ideia aqui é a ideia de esbofetear, literalmente falando, né? Esbofetear. Mas quando nós entendemos esse texto, a gente chega à conclusão de que ela estava o importunando demasiadamente, ao ponto dele pensar mais ou menos assim: como é que eu faço para ficar livre desta mulher? Como ficar livre dela? Então, a ideia é da insistência. Não quer dizer que nós precisaremos fazer com Deus da mesma forma, sermos assim tanto quanto inoportunos diante de Deus, queremos exigir algo de Deus. Não, nada disso, nada disso. Mas o que o texto quer nos mostrar é que nós precisamos manter a nossa insistência convictamente diante de Deus, que Ele há de se inclinar para nós, ouvir o nosso pedido e nos atender. Então é isso que ele está dizendo aqui. Não é uma ideia, como poderiam pensar alguns: Deus quer ficar livre de nós, então assim Ele vai atender. Não é desse jeito. Como também nós não podemos fazer como alguns faziam no passado, os pagãos, que ficavam repetindo a mesma coisa, achando que assim conseguiriam a bênção. As chamadas vãs repetições que a Bíblia fala. Não. O que nós precisamos fazer é orar insistentemente, constantemente diante do Senhor e pedir o seu favor e pedir a sua bênção. E quando chegamos no versículo 6, isso fica mais claro quando o versículo fala: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Olha que coisa! Então, essa passagem, aquilo que aconteceu com o juiz iníquo,
e também com a viúva, vai servir para nós de instrução a respeito de algumas coisas. Vamos lá, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Olha só, se a relação daquele homem com a viúva era uma relação em que ele se sentia importunado por ela, não é a mesma relação que nós temos com Deus. Deus quer ter comunhão conosco, Deus aprecia quando os seus filhos estão diante dele em oração. É diferente, mas o que ele diz para nós é que nós somos seus escolhidos. E se somos escolhidos de Deus, nós temos deveres, mas nós temos também o quê? Privilégios. Nós fomos escolhidos por Ele. Então ele está dizendo que Deus, Ele não vai agir assim como o juiz agiu com aquela mulher. Mas o que Ele fará? Ele fará justiça, Ele ouvirá o nosso pedido, àqueles que clamam dia e noite. Ele está a nos dizer que todo aquele que é escolhido, que busca diante de Deus, nos momentos de aflição, os seus pedidos, ele vai ser ouvido por Deus, porque Deus o vê como um escolhido seu, como um filho seu. Então nós podemos ter a certeza que Deus estará atento às nossas petições. E o texto prossegue a nos dizer assim: embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça demorado em defendê-los, o que ele quer dizer aqui para nós é o seguinte: que as bênçãos de Deus, elas podem aparentemente parecer ao nosso olhar que estejam sendo demoradas, retardadas. Mas o que ele quer dizer é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. E como eu falo para vocês constantemente, o nosso tempo é o cronos, é o relógio, é o cronômetro. Mas o tempo de Deus é o kairos. E as bênçãos de Deus não chegam antes nem depois. Deus não se atrasa. As bênçãos de Deus, elas chegam no momento propício, elas chegam no momento exato. Portanto, eu posso ter a certeza de que Deus me atende e que Deus responde às minhas petições, quando os meus pedidos estão de acordo com a sua santa vontade, de acordo com o seu santo querer. Então é isso que eu preciso entender. Eu não posso pensar na oração como algo que eu irei fazer para mudar a vontade de Deus ou fazer com que Deus me dê algo que seja prejudicial a mim e sabidamente por Ele como algo prejudicial à minha saúde, ou à minha vida, ou coisa que o valha. Então eu preciso entender que Deus dá a bênção no tempo devido e no tempo certo. Ele não se atrasa. É no momento correto que Deus vai chegar a sua bênção até nós. Porque se elas viessem antes do tempo, como eu falei no início, poderiam se traduzir em algo muito ruim e danoso para a nossa vida e para a nossa história. E o texto fala para nós ainda assim, para nós terminarmos, no versículo de número 8. Digo-vos que depressa, pode parecer demorado para nós, mas Deus não se retarda, é como se Ele agisse de pronto, na hora certa, depressa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aquele juiz se recusava a dar a sentença, a julgar o caso daquela viúva. Mas o texto nos fala de maneira diferente a respeito do nosso Deus. Diz que Ele depressa nos fará justiça. Eu gosto da Bíblia quando ela diz assim, que o nosso direito, ele aparecerá, ele ficará evidente de todos, como o sol. Lembra dessa passagem? A luz do meio-dia. E o que isso quer dizer? Quando o nosso direito ele fica patente diante de todos. É como algo tão claro como o dia naquele momento de maior claridade e calor, que é o meio-dia. O nosso direito está patente,
claro, e todos são capazes de ver e de observar o nosso direito. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, uma advertência, uma reflexão. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esse texto tem um caráter também escatológico, ou seja, que aponta para o retorno de Cristo, para o tempo final. Então o texto diz que, será que o Filho do Homem achará, porventura, fé na terra? E por que isso? Porque nós sabemos que os últimos dias serão dias difíceis, dias de apostasia, dias de amor inexistente nas relações, onde o amor não vai existir. Será apenas meramente um termo, uma palavra, mas não estará vigorando nos corações. Claro que os eleitos sempre estarão presentes, mas em grande parte as pessoas desdenharão de Deus e não cogitarão da sua volta e do seu retorno. Pessoas, inclusive, que perderão a esperança de tal forma em Deus que não serão mais capazes de dobrar os joelhos e de pedir a Ele a sua bênção e o seu favor. E aí eu volto a dizer, se a nossa espiritualidade ela se tornou tão intelectualizada que ela nos tira dessa paixão por Deus, dessa postura de nos quebrantar, de nos curvar, de nos ajoelhar diante dele e colocar os nossos pleitos, nós precisamos rever a nossa espiritualidade. Precisamos orar, precisamos buscar a sua face, sabendo que, diferentemente daquele juiz iníquo, o nosso Deus é alguém que nos ama, que nos tem como escolhidos e ouve sempre as nossas orações e as nossas súplicas. Nós vamos orar agora, vamos nos preparar para o momento da Santa Ceia. Eu queria orar com você, para a gente se preparar para o momento da Santa Ceia. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nós vamos nos examinar, vamos nos colocar diante dele, mas não segundo a nossa capacidade de avaliar sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar nesta avaliação, porque se não for através do Espírito Santo, se eu tiver uma mente muito rígida em relação a mim, eu nunca participarei da Santa Ceia. E se eu tiver uma mente muito perdoadora, eu participarei da Santa Ceia, mas sem discernir o corpo, sem fazer uma autoavaliação, sem me colocar diante dele da maneira devida. Então vamos nos colocar diante dele e pedir perdão ao Senhor. E eu digo para você também nesta hora, se você está entre nós e você é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, você pode participar da Santa Ceia. Mas se você ainda não é batizado, não fez a profissão de fé, você não deve participar, tá bom? É o que a Bíblia nos orienta. Então vamos neste momento orar a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos nesta hora, Pai, nos colocar diante de Ti e falar para o Senhor, ó Pai, de maneira muito clara sobre a nossa necessidade de perdão, de misericórdia, da Tua graça, porque não são raros os momentos, Pai, que nós temos pecado por palavras, pecado por pensamentos, temos pecado por ação e temos pecado também por omissão. Por isso, Pai, nós te pedimos, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia e venha, Pai, nos perdoar nesta manhã. Nós te pedimos isso. Ó Deus, uma vez perdoados por Ti, que nós possamos participar, ó Deus, de maneira tranquila, esperançosa, Pai, do partir do pão. É assim que nós te oramos e te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos presbíteros, José Maurício e também Isaías, que venham à frente. O irmão Sérgio fica à vontade também.
Nós aprendemos que nós precisamos participar da Santa Ceia tendo quatro olhares. Um olhar para trás, relembrando aquilo que Cristo fez por nós. Mas Cristo não pede que nós olhemos para trás, lembrando dos seus milagres. Mas Ele pede para nós lembrarmos do seu sacrifício, da sua entrega por nós. Nós temos que ter um outro olhar, que é um olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Já o fizemos. Existe um terceiro olhar importantíssimo também. Olhar em torno da mesa. Olhar para todos os amados que estão presentes e entender que mesmo sendo nós tão diferentes em gostos, em preferências, nós somos todos filhos de Deus e alcançados pelo amor eterno de Jesus Cristo. Então nós somos um corpo, nós fomos convidados à mesa por Ele, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou. E eu preciso ainda, e vocês também, ter um quarto olhar, que é um olhar na esperança, na expectativa do seu retorno. Por isso a Bíblia diz até que Ele volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por que, meus irmãos, isso? Porque por mais que você seja feliz e eu também, sempre haverá alguém perto de nós sofrendo. A nossa felicidade nesse plano, ela nunca vai ser cabal, total. Ela nunca vai ser aquela felicidade que a gente imagina, ausência de dores, de problemas e só coisas felizes e boas. Então, por conta disso, a nossa felicidade nunca vai ser completa. Sempre vai ter alguém chorando perto de nós e nós chorando perto de alguém. Isso mostra a nossa fragilidade e a nossa necessidade de que Ele volte. Porque se não fosse assim, talvez nós nunca desejássemos o seu retorno. Tudo está bem, tudo está perfeito, nada está fora do trilho. Mas como nós temos as nossas demandas e tristezas também, nós desejamos que Ele retorne. Então eu preciso partir o pão na expectativa do retorno de Cristo e do reencontro com os seus eleitos que partiram antes de nós. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 11, 23 e seguintes: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos agora participar do pão e do vinho. Eu vou pedir uma oração ao presbítero Maurício. Oremos. Senhor, nós queremos neste momento em que temos esse privilégio, Deus, de estarmos aqui participando dessa comunhão, Deus, desse evento que nos remete, ó Pai, ao passado. Nos remete, ó Deus, ao passado, nos mostrando a transformação, Deus, o poder de Jesus Cristo que morreu por nós, ó Pai, pela remissão de pecados, ó Deus, e agora neste momento também nos mostra, ó Pai, o poder de estar, ó Deus, em Jesus Cristo, Pai, para nos ajudar na nossa caminhada. Assim nós queremos, ó Deus, neste momento, participar, ó Deus, deste momento, ó Deus, nessa cerimônia, que possamos estarmos, ó Pai, com nossas mentes, ó Pai, de fato, voltado para Ti, voltado, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e possamos, ó Deus, ter essa confiança,
confiados, ó Deus, em Jesus Cristo, ó Deus, que por nós ali morreu e ressuscitou, Pai. E é por isso, Pai, que nós temos essa condição de acreditar, ó Pai, e possamos, ó Deus, pela fé, realmente levarmos isso em frente. Assim nós te oramos, não confiados, ó Deus, em nossos méritos, mas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Deus Pai. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós temos o pão em nossa mão. Comei dele todos, disse Jesus. Amém. E agora que nós temos em nossa mão o cálice da nova aliança, da aliança do Espírito, da aliança que nos concede a salvação em Cristo Jesus, vamos então fazer assim como Ele nos orientou, de forma conjunta, bebei dele todos, disse Jesus. Amém. Oremos então com o presbítero Isaías, encerrando nosso culto, e eu vou impetrar a bênção apostólica. Obrigado, Pai, por este momento que passamos aqui na tua casa, por este momento que nós podemos participar da Santa Ceia. Ó Pai, relembrando o amor de Cristo Jesus e seus irmãos. Amém. Leva-nos de volta para a casa, guardando-nos, Senhor, de todos nós. Abençoa a visita, Pai, mais uma vez, os irmãos que vieram. Nós te pedimos neste momento, agradecendo por este dia, Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.